Oi, Grazi, tudo bem? Bom dia, Rose, tudo bem? Bom dia, Raul. Que maravilha estar aqui mais uma vez com vocês, com o ouvinte. Eu confesso que hoje eu tô um pouco tensa, viu? É mesmo? Sabe que eu não tô percebendo? Tô bastante. Você tá em casa, em família, e a gente agradece desde já você compartilhar essa história, que é uma história, assim, muito difícil para você. Você não tem o hábito de expor, e você vai contar por amor aí ao nosso ouvinte, para ajudá-lo, a sua história, a sua experiência em relação à depressão e à superação. A gente fica feliz em tê-la aqui, então ela vai contar pra gente todo o contexto dessa situação. Oi, Grazi, você dormiu bem hoje ou ficou um pouco nervosa, hein? Oi, Rose. Não, dormi bem, viu? Olha, uma coisa que eu faço bem é dormir. Ai, que bom que você tá tranquila. Pelo menos hoje Não em dia, é? né? Eu tô dizendo isso porque é um assunto delicado, né, Grazi? Mexer nessa parte da sua vida. Mas a gente quer conhecer, então. Antes da depressão, eu queria saber o seguinte: 2008. Vamos lá, no ano de 2008. Uhum, Antes de acontecer o que provocou a sua depressão, o que foi o start ali para a uhum. depressão, como é que era a Grazi? A Grazi trabalhava, a Grazi estudava, a Grazi já era casada. Quem era a Grazi? Então, Rose, o contexto é assim: eu era recém-casada e eu tinha mudado toda a minha vida, né? Casei novinha, aí toda aquela rotina que eu tinha na casa dos meus pais mudou, né? Então, eu estava ali fazendo faculdade e eu sempre fui muito intensa nas coisas na vida, né? Então, eu comecei faculdade, logo no primeiro ano eu já comecei a fazer estágio. Aí fiz dois estágios, um de manhã, um à tarde, estudava à noite. Eu acabei me sobrecarregando um pouco, sabe? Então, eu acredito que toda essa mudança de rotina e se sobrecarregar com os estudos e trabalho também, assim, talvez tenham contribuído, sabe? Você já era E convertida, Grazi, nessa época? eu me converti com 18 Ah, anos. legal. Aí, eu sempre estudei no colégio, né, adventista. Então, do pré ao terceiro colegial, estudei e me converti por causa da escola, né, adventista. Uhum, E 18 anos eu me batizei. Então a minha educação é adventista, eu posso Sim, uhum. dizer. sim. Então você sempre ouviu falar sobre Deus, sempre ouviu falar sobre o Espírito Sempre. Santo, sempre teve contato com essa palavra. Sempre. Inclusive eu que levei, né, a mensagem para minha casa, para minha família. Eu demonstrei interesse na escola, falei com o meu professor de educação lá religiosa e levei ele para fazer estudo dentro de casa. Aí todo mundo se converteu. Legal. Então, assim, essas questões de saúde e tal, tudo veio, né, por causa realmente da igreja, né? Porque é uma preocupação muito grande, né? Enfim, começou cedo por causa disso, os contatos com a literatura e tudo mais. Ok, a vida estava fluindo, né, Raul? A vida Legal. estava acontecendo ali. Foi essa mudança, a mudança de rotina, a gente sabe, né? Que sempre que a gente muda alguma coisa na vida, um casamento, sei lá, qualquer coisa, né? Uma faculdade que a gente começa, são mudanças, né? E tem um período de adaptação. Então, eu acredito que tudo isso contribuiu, sabe? Então, por exemplo, eu fazia um estágio de manhã, fazia um estágio à tarde e estudava à noite. Ufa! E daí eu não tinha tempo, por exemplo, para fazer os trabalhos da faculdade. Aí eu Uhum. fazia durante a madrugada, 3 da manhã eu estava lá, Grazi, enfiada dos livros, estudando. Aí foi um momento da minha vida, assim, que eu deixei talvez alguns cuidados com a saúde de lado, porque quem dorme ruim a gente já Uhum. aprendeu aqui, né? Uhum. Acaba comendo mal, acaba tendo um dia mais difícil. Então, foi uma época que eu parei de fazer exercício físico porque eu não tinha tempo, né? Isso eu jamais faria hoje, se fosse hoje. Então, eu sempre fui muito dedicada no que eu fiz, né? Tipo, foi a Uhum. melhor aluna da sala. Mas será que valeu a pena ser a melhor aluna da sala? Uhum. Talvez não, né? É Por tanta interessante coisa lá. que eu abri mão, né? Abri mão de muitas coisas muito importantes por causa do quê, né? De É, ser uma... pois é, interessante você falar isso, Grazi, que você não estava fazendo exercício, que estava dormindo mal, comendo mal. Então você vê, Rose, que o terreno estava preparado Sim. para alguma coisa ruim acontecer. É. E aí, quando acontece algum gatilho, que a gente vai Uhum. entender agora o que aconteceu, aí alguma Uhum. doença pode se instalar, e nesse caso foi
a depressão, né? Eu queria ressaltar, foi bom você Sim. ter tocado nesse assunto, porque existe, às vezes, um glamour em torno da pessoa que trabalha de manhã, de tarde, de noite, É. estuda. Nossa, a Mulher Maravilha, olha o que. Mas ela dá conta, por que que você não dá Uhum. conta? Então, existe muitas vezes um glamour, uma expectativa, mas isso, a conta chega pra Sim. gente. Não é? A pessoa parece que gosta de falar, como é que você tá? Ah, tô na correria. Tá na Ah, correria, não, tô na parece que correria. Não, a correria, né, pessoal? Correria, não, mas por o que tá na tempo correria? todo, todos os dias, a conta vai Exato. chegar, não é? De alguma forma. Mas aí, Exatamente. Não, é aconteceu. isso. Aí eu tenho a plaquinha lá, né, de melhor aluna da sala, mas, gente, né, pra quê? Hoje, minha formação é direito, né? Sim. Eu nem atuo na área do direito. Será que valeu a pena abrir mão de coisas tão importantes, né, por causa de um canudo, de uma faculdade? Uhum. Então, isso faz a gente repensar. Só que eu tinha lá meus 20 e poucos aninhos, né? 21, 22 aninhos. A gente não tem muita maturidade para Sim. muitas coisas na vida, né? É Nesse momento. É importante a gente ressaltar que é importante, sim, você estudar, você trabalhar, não é, Grazi? Você correr atrás, mas isso precisa ser feito com Temperança. Equilíbrio. a temperança, voltando aqui para nossa Temperança. conversa. É isso Mas, mesmo. Grazi, agora a gente quer saber, aconteceu alguma coisa que trouxe essa instabilidade emocional para você? Ou não, estava tudo bem e de repente você ficou doente? Não, então, na verdade, foi assim, né? Ritmo doido de vida. E daí, em 2008, meu pai veio a falecer, né? Meu pai teve um ataque cardíaco e morreu no trabalho. Caiu e morreu. Na hora, assim, sem dar tempo de despedir, sem dar tempo de nada. E meu pai sempre foi muito referência para mim, sabe? Quantos Meu anos pai, ele tinha, Grazi? 66. Novo. Era né? novo, tava trabalhando mesmo, assim, sabe? Então, foi um baque para nós, para a família. Meu pai sempre tinha um histórico, assim, de pressão alta e tal. Já tinha tido alguns derrames durante a vida, por estresse de trabalhar demais. Mas a gente foi pego de surpresa, né? Recebi uma ligação, fui até a empresa dele e pronto, tinha falecido. Então, assim, todo esse ritmo de vida que eu tinha tendo, que já era estressante, quando veio a notícia que meu pai tinha falecido, me abalou demais, porque ele sempre foi referência. Acho que até o curso que eu fazia era para dar orgulho para ele, sabe aquela coisa de filha que quer dar orgulho para pai? Então tirou totalmente a minha estabilidade, né? Depois que aconteceu isso. E como é que você passou a agir então? Quando você recebeu essa notícia, foi terrível para você. Você percebeu uma mudança no seu comportamento logo imediatamente ou foi aos pouquinhos? Não, na verdade, assim, não percebi. Na minha família não tem histórico de depressão, não é genético, nada. Uhum. Tudo normal. E, inclusive, quando eu comecei a ter alguns sintomas, né, que é aquela tristeza, aquela coisa estranha, e falta, daí, como eu sempre fui muito ativa, falta de vontade de fazer as coisas, enfim, eu percebi um comportamento diferente, eu não tinha noção do que era, ninguém da minha família também, ninguém sabia identificar, porque eu nunca tive contato com uma pessoa depressiva. Uhum. Tipo, eu fui a primeira. Sim. Tipo, levei um susto, sabe? Então, foi aos poucos, né? Porque daí eu comecei a ter algumas... por exemplo, eu estava lá no trabalho, eu era concursada no meu trabalho, debruçava na mesa e dormia, do nada, assim. Uhum. Tipo, no meio do expediente, eu não conseguia controlar algumas coisas. E comportamento foi mudando, né? Isso foi quanto tempo depois? Porque tem o luto, né, Rose? Exatamente. Porque você vive o luto ali, você vai ficar triste mesmo, tem que chorar, Vai tem ter que desabafar, vivenciar, tem que né? vivenciar. É importante, inclusive, pra gente sair do luto, é viver o luto, né? verdade, Tem gente que não quer sim. viver e aí fica a vida inteira. Mas enfim, e aí não sei como é que você percebeu, assim, Grazi, que você não tava mais no luto e agora tava com depressão. Não, na verdade não foi exatamente depois, foi uma coisa que foi acontecendo aos poucos, assim. Meu comportamento foi mudando, aí eu vivia triste pelos cantos, aí o que às vezes nem era tão problema, começava a virar um problema enorme, e as minhas amigas da faculdade que perceberam, na verdade, uma mudança de comportamento muito grande, que eu vivia pelos cantos chorando. E elas falaram, meu irmão estudava na mesma faculdade, aí elas falaram pro meu irmão, que falaram pra minha mãe, que aí
que daí, sabe, quando daí caiu a ficha, assim, porque eu ia demorar a perceber, sabe? Isso foi Interessante isso. quanto tempo depois que seu pai já tinha falecido? Foi Foram isso? alguns meses, assim, Alguns deve meses. ter sido uns 5, 6 meses. É Ah, bastante. foi bem Foi algo- silencioso, não é? Foi Foi. bem silencioso. Agora é interessante o que ela disse, ô Raul, porque a família, os amigos precisam ficar atentos, não é? Porque verdade. o paciente em si muitas vezes vai demorar muito tempo para poder Quem perceber. tá de não fora é? vê muitas vezes mais rápido e melhor, né? É, com certeza. 11h25, ô Grazi, o que você começou a sentir ali? Olha, você conseguia dormir bem à noite? Porque você já dormia no trabalho, você conseguia dormir bem? Você dormia demais, dormia de menos? Você comia demais, comia de menos? O que aconteceu nessa época com você? Então, começou a mudar essa questão do sono, começou a mudar. Comida também, eu não comia. Teve uma vez que eu cheguei a desmaiar, porque fazia, tipo, sei lá, uns 2 dias que eu não comia nada. E eu nem percebia. Uhum. E eu desmaiei na fila da lotérica. Tava na lotérica, assim, para pagar alguma coisa. Aí foi sumindo. Aí eu fui escorregando com a carteira na mão, assim, desmaiei. A única vez na minha vida que eu desmaiei. Foi por falta de comer mesmo. E o que acontece? Na época eu era casada, mas meu marido trabalhava fora. Então eu ficava sozinha, o tempo todo sozinha. Então acho que também por isso que demorou, sabe? Não estava mais morando com a minha mãe, estava ali morando praticamente sozinha. Então acho que demorou muito para perceber também por causa disso. Aí meus comportamentos foram mudando mesmo. O sono, a comida, enfim, os choros constantes. E o interessante também é que muita gente não percebe, né? E como você disse antes aí, os amigos estavam mais atentos, né? E puderam ajudar, a família pôde ajudar. E é isso que a gente quer saber agora, né? Quando é, Grazi, que você foi procurar ajuda médica? Sabe o que é legal, assim, a gente tá sempre atento mesmo, né? E, assim, os amigos fizeram toda a diferença. Principalmente, olha que legal a gente tá aqui falando sobre isso. Porque lá faz 13 anos, né, que isso tudo aconteceu. Eu não tinha conhecimento, minha família, ninguém tinha conhecimento do que estava acontecendo. Então, eu demorei a ir atrás de tratamento, né? Então, é legal a gente conversar sobre isso exatamente por isso. E foi assim, né? Depois de ver toda essa mudança de comportamento, aí, Grazi, vamos pro médico, vamos. Aí eu fui para um clínico geral. E o clínico geral já viu que eu estava com sintomas depressivos, já me passou um remedinho ali, já me encaminhou para um psiquiatra, né? E o psiquiatra confirmou o que ele tinha falado e daí eu comecei o tratamento com remédios. O engraçado é que, assim, quando a gente começa um tratamento com remédios nessa área, tudo piora num primeiro momento. A gente fica pior do que estava até o organismo acostumar, até o organismo... Leva um tempo. Então, assim, eu piorei em vários sentidos, até acertar um remédio que vai começar a fazer mesmo efeito. Tem várias linhas de remédios diferentes. Então, tem toda uma adaptação ali que realmente não é fácil, né? E é ali pelo menos 3 meses para começar a fazer efeito e tudo mais. Mas eu nunca neguei tratamento, sabe? Isso é importante. Eu via que eu não estava bem. Sim. E eu não queria ficar daquele jeito. E eu fui buscar ajuda, aceitei ajuda, vamos fazer o que for necessário. Mas durante todo o processo, né, que foram 2 anos de tratamento, eu piorei ainda muito, né? Eu falo que foi uma depressão profunda porque eu tive pensamentos suicidas, eu quis jogar o carro e acabar com a minha vida. A vida perdeu sentido, deixei de acreditar em Deus. Por muito tempo, eu não queria mais, assim, viver mesmo, porque eu achava que aquilo não ia resolver. Sim. Acho que isso é importante, você pontuar, Grazi, que por que você deixou de acreditar em Deus? Assim, o que você... Era algo consciente, racional, pela decepção, né? Talvez pela perda do pai... Ou era inconsciente? Nossa, não. Na verdade, é totalmente o desequilíbrio químico mesmo, da cabeça. Não era algo assim, não era colocar a culpa em Deus. Nunca eu fiz isso, assim, nossa, porque o Senhor deixou meu pai morrer? Não. Era totalmente assim, não sabia, Deus. Deus não existe. Assim, sabe? Simples assim.
Deus não existe. Muda a plástica do cérebro, parece, né? Exatamente. É um processo químico. Exatamente, muda realmente, como muda a plástica, muda os seus pensamentos, e aí parece que aquilo faz sentido para você. Num primeiro momento, é necessário a medicação, se o médico entender assim, Raul? E aí a gente tem que fazer esse tratamento junto, ali, associar um estilo de vida saudável. Perfeito. Acho que na quarta, né, que a gente falou de depressão, a Sandra falou algo muito legal que eu nunca tinha ouvido falar, que é o momento que você está usando o remédio, é o momento ali para você sobreviver e tomar uma atitude em relação ao seu estilo de vida. Exatamente. É um momento, assim, uma janela de oportunidade que você tem, e não para você ficar tomando remédio o resto da vida, como muitos fazem, infelizmente. Então, Exatamente. para se manter, foi importantíssima a nossa psicóloga, a Sandra, passando por aqui e dando essa orientação. Sim. Nesse momento, Grazi, que você estava ali vivendo, hoje, você olhando para esse momento, você consegue perceber a mão de Deus nesse momento difícil, que na época você não via Deus, não via a mão de Deus, nem sabia direito nada do que estava acontecendo com você? Você consegue visualizar isso? Nossa, totalmente, Rose. Assim, eu vejo que Deus sustentou mesmo, né? Porque muita coisa ruim pode acontecer, né? Quando você tá passando por um processo desse, que você já não entende a vida, que você deixa de valorizar pessoas. Alguém chegava a falar alguma coisa pra mim, né? Mas meu marido falava alguma coisa pra tentar me motivar, e eu falava, eu te odeio, some da minha frente, eu não quero nunca mais olhar pra sua cara. Por quê? Por que você recebia dessa forma? É inexplicável, assim. A pessoa fala assim, não... a pessoa fala, né? Tem que acreditar em Deus. Você tem que... Traz mais culpa. Coisa. Acho que traz mais culpa, é isso? Te dá raiva, porque a pessoa não tá entendendo o que você tá passando, o que você tá sentindo. Parece que ela não faz nenhuma questão de entender, e você fica eu ficava com raiva, assim. Eu falava, ele não tem noção do que eu tô sentindo, e vem dar lição de moral, sabe? A gente entende, assim, como a pessoa querer dar uma lição de moral, enfim. Mas uma coisa que eu nunca deixei de fazer, Rose, você perguntou sobre Deus, né? Eu nunca deixei de ir à igreja. Então, eu não acreditava, mas eu tava lá, entendeu? Assim. Não sei se é pelo hábito, se é pela rotina. Então, estar em contato, né? Continuar em contato aí com a comunidade é uma forma de sustentar. Eu ia em coral. Eu tava ali, sabe? Eu tava ali. Não estava totalmente, mas não deixei de frequentar, né? De ler a Bíblia, de buscar, de ler algum livro. Mesmo que não fizesse sentido, às vezes eu lia um verso só e fechava. Mas esse contato aí, acho que tenho certeza, assim, foi muito importante mesmo. E Grazi, nesse período, foram 2 anos, né, você falou, tinham altos e baixos, ou era todo dia horrível, você não tinha vontade de trabalhar, você brigava com seu marido, falava pra ele ir embora, como que era? Era algo constante, e se era altos e baixos, quanto tempo era esse baixo, né, até você... Não, Raul, era assim, né? Fui ficando mal, aí fui até o fundo do poço, sabe? E daí essa questão de... Teve um dia que eu tava trabalhando ainda, que eu perdi as forças e dormi no meio-fio, por exemplo, sabe? Nossa, como que foi isso, Grazi? Não, a gente foi fazer eu era concursada, trabalhava numa prefeitura, a gente foi fazer um trabalho no centro de carro. Aí o motorista terminou a parte dele, eu terminei a minha parte antes dele, aí eu sentei assim pra esperá-lo e do nada, eu não lembro, eu virei assim, deitei no meio-fio, fiquei jogada e dormi. Então, esse período fundo do poço, ele é longo e ele demora muito. Então, eu lembro que todos os dias eu tomava ali o Rivotril para dormir. Quando eu tinha problemas, estresse, eu tomava remédio descontroladamente, sem ninguém saber. É muito perigoso, sabe? A pessoa que está em desequilíbrio químico, cerebral, ela pode fazer muitas coisas. Eu tinha vontade, tipo, de pegar o carro e jogar contra alguma coisa, ou contra um penhasco. Eu tinha muitos pensamentos ruins. Então, foi assim, fui piorando, cheguei no fundo do poço. Aí, quando você está lá no fundo do poço, fui afastada do trabalho, fui afastada da faculdade, parei de estudar. Aí, quando eu parei, né? Aí a vida parou, aí toda aquela rotina louca parou. Aí eu comecei a olhar para mim, né? E agora? O que eu vou fazer com isso, né? Aí que eu comecei a pensar o que eu gosto de fazer, o que eu preciso fazer. Lembrei do exercício físico, fui lembrando de coisas para me ocupar, porque eu sempre fui muito ativa também. E eu tinha vontade de ficar bem, apesar de não ver a luz no fim do túnel, eu tinha vontade de voltar a ter minha vida, sabe?
Então, buscar de alguma forma, assim, uma força, né, interior, já que Deus não existe, né, quando a gente tá mal, assim, de querer melhorar, sabe? De não se encostar no remédio mesmo. Foi isso. Entendi. Nossa, é incrível, Mas incrível. todos os dias eram ruins. Todos os dias ruins. Todos os dias ruins. E nessa época, ainda o seu estilo de vida, você estava comendo mal, dormindo só com remédio, sem exercício, certo? Era uma época difícil porque você não tem força para nada. Você para de fazer tudo, é porque você realmente está sem condições. Uhum. Ô, Grazi, nesse momento, teve alguém que te ajudou, que dava ali que conseguia alcançar de alguma forma o seu coração para dar um alívio? Quem sabe um bichinho de estimação, um familiar, um amigo? Tinha ou não? Olha, Rosi, assim, eu não lembro exatamente de alguém que me ajudou, mas, assim, que me dava forças, porque as pessoas perdem muito também. A gente não dá voz para as pessoas. É uma coisa muito doida, assim, sabe? Uhum. Eu acho que a questão é aquilo que a gente conversou essa semana aqui no programa. Só de ter alguém do lado, sabe? Uhum. Não é alguém que fala alguma coisa, não é uma palavra amiga, é só aquela coisa da companhia, de você saber que para você não fazer besteira e de você saber que você pode contar com alguém, sabe? Sem muitas grandes realizações mesmo, só para ter apoio. Eu gostaria de sugerir que o pessoal acompanhasse a nossa live, pudesse assistir quando a gente conversou sobre depressão, porque a Sandra, nossa psicóloga, ela deu tipo que um passo a passo, não é? Lembra, Raul, do que dizer, você consegue caminhar até ali? Você quer ver o verde comigo um pouco? Eu posso fazer alguma coisa que vai te ajudar? Ela deu um passo a passo, gente, foi muito importante. É live de anteontem. Live de anteontem, depressão, foi o tema, não é? Passa lá. Bom, aí tem que ter uma hora agora, a hora da virada, não é? Aham. O que aconteceu que você deu a virada? Foi de uma vez? Foi aos poucos? Como foi, Grazi? Conta aí. Não, foi aos poucos mesmo, porque eu não tinha essa noção que eu tenho hoje sobre saúde, qualidade de vida. Se eu tivesse esse conhecimento que eu tenho e que a gente está aqui todo dia conversando e falando sobre isso, certamente eu não teria ficado 2 anos mal, né? Então, essa consciência não existia. E foi aos poucos. O remédio me sustentou, eu pensava que eu tinha que ficar bem, então foi muito, muito devagar. Foi assim, aos poucos mesmo. E daí buscando, né? Voltando. Vou fazer exercício. Vou fazer alguma coisa. Aí você começa a ter aquela pequena força para fazer alguma coisa, faz e começa a ver melhora. E o remédio vai sustentando, o médico vai fazendo o tratamento. Eu fiz terapia também na época. Então, tudo isso, né, vai evoluindo de pouquinho em pouquinho para ir melhorando mesmo. E daí, quando eu comecei a sentir leves melhoras, eu falei, vou voltar a fazer exercício, vou fazer o que eu gosto. Aí é aquele tempo que você tira para você. Então, já que você não está trabalhando, você está estudando, você está fazendo, entre aspas, nada, né? Vou, sei lá, fazer qualquer coisa que eu... Você não era mãe ainda, era, Grazi, na época? Não era mãe. Então, fazer qualquer coisa que me tire desse estado aqui de ficar em casa o dia inteiro sem fazer nada. E daí foi indo. É interessante a Grazi comentar isso, porque às vezes, gente, a nossa virada, todo mundo fica pensando assim, né? Cheio de glamour, dá a volta por cima. Às vezes a volta é por baixo mesmo, não tem jeito. Não é, Grazi? É um dia de cada vez, é um pouquinho. E, Raul, hoje ou sempre, não sei, exercício físico e alimentação fazem parte do tratamento da depressão, não é? Exatamente, alimentação, exercício físico, o sol, a água, o estilo de vida, né? Mas sem dúvida, esses dois são os principais que você mencionou, Rose, né? Para a pessoa mudar a química do corpo, né? A gente comentou aqui que a serotonina é falta de... Uma das coisas que falta é serotonina. E se você não dá matéria-prima para o corpo fabricar sua serotonina, aí não tem como ele fabricar, né? Então é exercício, alimentação e as outras coisas aí. Daqui a pouquinho a gente vai ler no finalzinho alguns recadinhos dos ouvintes, mas eu queria te perguntar quando foi que você olhou para você mesma e disse assim, tô de pé de novo, de verdade agora, agora já alcancei uma estabilidade. Olha, Rose, foi aos poucos mesmo e foi assim, foi quando eu comecei a voltar mesmo a fazer exercício, comecei a me alimentar melhor. E sabe o que é mais interessante, assim, que hoje a minha comunicação, né, tudo que eu faço tem a ver com a minha história de vida, né? Então, hoje eu falo
a minha frase, né, é ser saudável é amar. Mas é muito, isso para mim é muito profundo, porque é amar a Deus, né? Porque Deus é que nos concede vida e tudo que a gente tem. É se amar, porque nós somos templos do Espírito, né? Então eu como melhor, eu exercito, eu bebo água, porque meu corpo físico é o templo, eu preciso cuidar dele. É amar as pessoas, é amar quem está do seu lado. Porque assim, o meu pai não cuidou tanto da saúde, deixou a gente sozinho, né? Abandonado. Então, quando o meu filho nasceu, eu falei, não quero a mesma história do que a do meu pai, da minha história, né, com o meu pai para o meu filho. Então é amar quem está do seu lado, seu filho, seus familiares, para não desampará-los, né? E por último, amar a vida, porque a vida é um presente diário, né, de Deus para nós. Então a minha comunicação ela gira em torno dessa história de ser saudável é amar, né? E quando eu tive a virada de chave mesmo, que minha vida realmente começou a ser saudável, sabe? Que eu comecei a aplicar os remédios naturais como um checklist diário para ficar bem todos os dias, foi quando eu entendi isso. Que eu falei, não, peraí, se eu preciso cuidar do meu filho, e tem um verso, tem uma passagem, tem uma parte no livro Conselho sobre Regime Alimentar, que Deus fala, que Ellen White, né, fala através de Deus assim, que quando a gente vai embora cedo, a gente deixa de dar o amparo para os nossos amados. E a gente deixa eles tristes. Eu falei, nossa, é isso mesmo. Então, a minha vida mudou, assim, quando eu comecei a entender isso. Não é restrição, não é chato, não é difícil. É um ato de amor diário, sabe? Grazi, você vivenciou isso em 2008, tudo isso que você está narrando pra gente, 2008, e você viveu 2 anos esse problema. Hoje, você está curada da depressão? Você pode dizer assim, estou curada? Houve recaídas nesse trajeto? Rose, estou totalmente curada, assim. Hoje eu não consigo nem acreditar que eu tive depressão. Sabe, foi uma parte importante da minha vida, mas hoje eu entendo por que aconteceu, eu entendo qual foi o gatilho, a morte do meu pai, mas eu costumo até dizer assim, hoje eu não me vejo mais tendo depressão, mesmo tendo essa predisposição, sabe? Sim. Porque eu entendo quimicamente o que pode me levar a isso. Eu tenho problemas, muitos, todos os dias. É importante você falar isso, não é? Porque senão pensa que nunca mais houve problema na vida. Não, eu tenho muitos problemas. Talvez se eu não tivesse o conhecimento que eu tenho hoje e não aplicasse tudo isso, eu já teria tido recaídas, mas eu nunca mais tive. E eu sei como não ter, que são os remédios naturais, literalmente mesmo, todos os dias. E hoje eu falo assim, não tem como cristão ser triste. O cristão tem que ser feliz, porque eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou. E tudo de dificuldade que acontecer no meu caminho vai ser um aprendizado. Né? Porque a gente está esperando outra vida, que não é essa aqui, né? É isso aí. E Grazi, interessante você falar isso, porque você falou que já teve outras situações aí de tristeza, de decepção, etc. Mas Sim. Como o terreno não estava preparado, a semente da depressão não germinou de novo. Exatamente. Antes ela germinou porque o terreno estava preparado, como a gente falou no início. E acho que a grande lição, pelo menos para mim que fica aí, não teve a virada, que não desceu um fogo do céu, o anjo apareceu e aí a Grazi saiu. Não, foi um pouquinho cada dia. E a gente tem falado disso aqui, né, Rose? Exatamente. É um pouco cada dia, é um pouquinho cada dia. Faz todo dia, anda 5 minutos, toma a água e é um pouquinho cada dia. Mesmo sem vontade, né? Daqui a 1 ano, 2 anos, olha a sua vida como vai estar. Grazi, eu queria agradecê-la por você compartilhar esse assunto tão especial com a gente. É um assunto doloroso, mas eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. A sua dor virou o seu ministério, Grazi. Opa, acho que ela tá sem som. O microfone. Dá uma olhadinha, Grazi. Opa. Pronto, voltei. Rose, certamente, nenhuma dor é em vão. E a primeira vez que eu conto minha história um pouquinho mais é realmente para poder ajudar quem está passando por isso. E toda dor nos fortalece. E hoje, realmente, né, o meu ministério aí tem a ver com a minha história. Meu objetivo é ajudar as pessoas para que elas possam viver essa vida feliz e abundante que está aí para todo mundo, disponível. Começa aqui agora. Raul, o que fica do programa de hoje para você? Eu acho que é aquilo lá, é 1% por dia.
Se não der 1%, é 0,1% por dia. Mas é evoluindo sempre. Muito bem. Deixa a sua rede social. Raul_Espaço Viva. Ok. E segunda-feira é o seu testemunho. Oh, beleza. Segunda-feira é o testemunho sobre obesidade com o Raul. Você não pode perder, querido ouvinte. Tô curiosa. Eu também estou. Grazi, a gente agradece você, viu? Muito obrigada por compartilhar aqui com a gente esse momento tão especial. O que ficou dessa lição para você? Pra gente encerrar? O que ficou para mim é que nenhum sofrimento é em vão, todo sofrimento nos fortalece e Deus não nos desampara nunca em qualquer situação. Então, independente do que a gente estiver passando, é acreditar que aquilo ali vai servir para nos fortalecer. Ok, sua rede social, minha querida? Minha rede social é @GraziDonato, são todos bem-vindos. Qualquer dúvida, qualquer coisa, é só me chamar por lá. Eu me despeço de você, querido ouvinte. Temos segunda-feira mais Vida e Saúde. A Grazi vai orar agora. Grazi, inclui pra gente, por favor, o filho da Patrícia. Ele está enfrentando problemas, não é? Também relacionado à depressão. E cita de uma forma geral todos os ouvintes que estão nesse momento passando pelo que você passou. Ótimo. Senhor, muito obrigada por mais esse programa. Obrigado pelo privilégio de estar aqui, falar sobre saúde e também sobre a sua palavra. Que o Senhor tenha um cuidado especial aí por todos que estão passando por o mesmo problema, que eles possam ver essa esperança no fim do túnel e também possam confiar que o Senhor está sempre conosco. Em nome de Jesus, amém.